Bom, ó, eu estou aqui com palicúria grave, estou com cafezinho. Cafezinho causa morte súbita. Aí os animais estão no piquete que tem cafezinho. Aí, de repente, o que você espera do cafezinho? Você espera a morte súbita. Mas esses animais estão morrendo perto do coxo. E essa ração tem ureia. E ureia também causa morte súbita. Chover. Eles beberam água do coxo e de ureia. Você acha que é cafezinho? Mas ela é igualzinho. Os animais, não dá tempo nem de sair de perto do coxo, eles morrem ali. Igualzinho o cafezinho. Só que olha só o comportamento. Você tem que cuidar, porque algumas doenças cursam com sinais clínicos iguais. Vai abrir esse animal da ureia. Que lesão a gente espera encontrar? Nenhuma. Nem macro, nem micro. E no cafezinho? Nenhuma. Então a tua situação é epidemiológica. Você tem que entender o que aconteceu ali e cruzar os dados para você chegar a um desfecho. Perceberam como não é bem assim? Não é o fato de você ter a planta ali que significa que foi a planta que matou. Você tem que ter uma correlação dos sinais clínicos observados e da evolução daquele caso, excluindo outras doenças ou investigando outras doenças que cursam com sinais clínicos idênticos. Não é verdade? Então, é assim que a gente trabalha, tá? Então, a gente tem também as crendices sobre as plantas tóxicas, tá? As crendices, elas se enraizaram e se propagam, inclusive no meio veterinário, tá? O meio veterinário, talvez, é um dos maiores propagadores disso, porque quando uma pessoa leiga ouve de um veterinário uma informação que é uma crendice, ele encara aquilo como verdade. E outras pessoas sérias também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso papel a partir do momento que a gente está levando uma instrução técnica, tá? Vocês têm um carinho a zelar, então vamos tomar cuidado com isso daí. A gente precisa e vai ouvir falar, precisa saber e vai ouvir falar que as plantas lacticentes são tóxicas, mas na verdade isso também não é uma verdade. Tem bastante plantas que produzem aquele leite que você quer da folha que são tóxicas. Isso é verdade, mas o fato de ter um leite não significa que ela seja. E aí existe uma correlação entre isso daí. A maior parte das plantas lacticentes não são, das plantas tóxicas não são lacticentes. E a maior parte das lacticentes não são tóxicas. Algumas delas são. Tá? Então, primeira crendice. O aspecto morfológico da planta informa que ela é tóxica? Sim ou não? Não necessariamente. Cafezinho mesmo, tem umas 4 ou 5 plantas que são bem parecidas. Inclusive eu já confundi ela algumas vezes. Aí você precisa pegar a folha na mão, sentir o cheiro, para você saber se ela é ou não é tóxica, né? Se é, a gente está falando daquilo. Então os aspectos podem ser os mais variados, varia de acordo com a família da planta, inclusive espécies diferentes de plantas sabidamente tóxicas, pode não ser tóxica. É o caso disso que eu acabei de comentar. Crotalária expectáveis, hoje, é a crotalária mais tóxica que tem, entre todas elas. Mas a outroleuca, que é a crotalária outroleuca, e a crotalária breviflora, elas são crotalárias que não são tóxicas assim para animais. Não tem esse potencial de causar tanta intoxicação igual essas outras plantas causam. Tem uma outra, que a gente vai comentar lá na frente, que causa enfisema pulmonar. Causa problema respiratório, nada a ver com o fígado. Então a gente tem que cuidar que nem todas elas são tóxicas, apesar de elas parecerem com as mesmas, né? Aqui, gente, é uma das coisas mais sérias que se propagam hoje no meio veterinário. Esse aqui é o crendice das bravas, né? Tem que cuidar. A ausência de urubu na carcaça. Você acha que indica alguma coisa? Alguém já viu indicar, falar, pelo menos alguém falar que o urubu não foi na carcaça? É intoxicação? Já ouviram? É cobra, porque o urubu não vai na carcaça que tem cobra, não é verdade? Ô gente, não é verdade, tá? Muitas vezes, o professor Flávio agora,
foi até interessante, porque ele acompanhou um caso de um acidente ofídico que aconteceu lá em Rondônia, e o bezerro, o garrote, acabou não resistindo, morreu, e aí, no outro dia, eles foram lá para fazer o exame e já não tinha mais olho, já tinha furado o ânus, e era sapidamente picada de jararaca. Aí desmontou toda uma crendice do povo da fazenda, né, que falava que o urubu não ia. E isso é o que a gente observa toda a vida. Muitas vezes, o urubu não está ali, ele pode estar em outro lugar, em outra carcaça. É comum a gente receber esse relato que não tem urubu na carcaça e chegar na propriedade e não ter um olho, e já ter marca de predação. Às vezes, o urubu não está ali porque tem outro animal predando antes. Então o urubu, ele espera outros animais se alimentarem para ele poder ir. Às vezes tem um lobete ali na região, alguma coisa nesse sentido. Às vezes ele não está com fome, acontece também. Né? Essa informação não tem valor diagnóstico. E é tão interessante que eu coloco isso todo semestre na prova, todo semestre uma leva que é. E volta a falar tudo errado aquilo que foi dito. Tá? Então, o urubu, se ele tivesse esse radar de detecção de doença, a gente pegava o urubu igual o pessoal pega os galeão para identificar animal que está doente. Ia ser maravilhoso esse radar do urubu. Tá? Não é isso que a gente observa aqui. Beleza, pessoal? Ficou bem compreendido isso? Presença de secreção oral e nasal. É normal, gente. Peguem um vídeo de alguém que limpa a casa de pessoas que morreram. Está cheio na internet. E vejam o necrochurume. Cemitério. Se você for no cemitério e estiver mal vedado, no túmulo, o necrochurume está escorrendo. Porque o que tem dentro da nossa composição celular? Quantos por cento do nosso corpo é água? É muita quantidade de água. E aí, quando você começar a morrer, o processo de autônise rompe as células. Para onde vai todo esse líquido? Começa a extravasar. Então, às vezes, a autólise começa a fazer a quantidade de conteúdo ser o sanguinolento, ou pior ainda, líquido embebido por hemoglobina. Ou então, o processo da morte do animal fez com que houvesse choque e edema pulmonar. Então, é normal que tenha muito líquido no pulmão esse animal. Quando começar a inchar, seja ele ruminante ou não, vai começar a comprimir o estômago, vai começar a comprimir o diafragma, o pulmão. E essa compressão, por fato de estar inchando, vai expulsando o conteúdo que está começando a se acumular dentro da cavidade. Por onde que sai? Porque que quando uma pessoa morre, coloca algodão na boca, no nariz, no ânus, em todos os lugares, na orelha? Justamente porque tem presença de secreção que começa a fluir, a verter. Isso é normal, é uma alteração esperada. Tá? Então, não indica, em hipótese alguma, que a intoxicação por planta ou picada de cobra. Mas a gente tem que cuidar, que às vezes o animal que teve uma picada de cobra na região do pescoço pode ter evidências de hemorragia, sim. Tá? Mas o fato do fluido estar saindo dali tem que ser diferenciado. Então vocês têm que tomar cuidado. Animal que está distendido por gás. Então, a distensão por gás, gente, é normal. Bactéria anaeróbica, Clostridium, ela está ali. Aí o sangue parou de circular, o oxigênio também não vai mais, entra na anaerobiose. A anaerobiose, as bactérias começam a produzir gás, que são as bactérias anaeróbicas, né? E começa a inchar o animal, isso é esperado. Então o fato de você encontrar, mas morreu, tá molinho, tá fresquinho. Ó, ele morreu agora, ele tá mole e tá quente. Tá mole e tá quente. O animal tá quente, tá no sol, ele tá mole, já até acabou o rigor cadavério. Então são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa secreção nasal ou retal, secreção
oral esverdeada indica que foi planta tóxica? Eu falei da avermelhada, que é fluido embebido por hemoglobina. E a esverdeada? Agora essa daí pode indicar planta tóxica? Vou falar para vocês, um boi, um carneiro, com presença de conteúdo esverdeado vertendo pela boca. É planta tóxica? O que o boi come? Conteúdo intraruminal está sendo pressionado pelo gás e está começando a sair por onde ele pode. E esse lugar geralmente é o esôfago, está voltando. Então é normal que o esverdeado saia, porque a cor do. Entendeu? Agora, a planta tóxica, ela precisa ter relação para você. Um animal que está intoxicado por planta tóxica pode urinar verde, sair do cor verde? Pode, planta tóxica verde igual a planta não tóxica. Mas não é isso que dá o valor do diagnóstico, tá bom? Então, vamos ver aqui, são esses grupos aqui que a gente acaba identificando. Então, eu acho que o trabalho do veterinário, conforme vocês vão se desenvolvendo, é pegar a habilidade clínica. E essa habilidade clínica vai fazer com que vocês identifiquem, seja ela no pequeno ou no grande porte, os sistemas que estão afetados. A partir do momento que vocês identificam o sistema que está afetado, você pode ir para as causas. E em processos patológicos, nós falamos muito sobre doenças que afetam os sistemas, não é verdade? Falamos do sistema nervoso, respiratório, estão lembrados? Só que, entre todas aquelas causas, existiam plantas. E agora nós vamos conhecer essas plantas. Só que para isso a gente também precisa entender que elas afetam o sistema. Então, por exemplo, existem um grupo de plantas que afetam o funcionamento cardíaco, ou de forma aguda ou de forma crônica. Outro que afeta o trato digestório. Então pode causar diarreia, pode causar gastrite. Outras que afetam o fígado, outras que afetam o rim, outras que causam degeneração e necrose muscular. Você acha que um animal com necrose muscular vai ter o mesmo sinal clínico de um animal que está com, deixa eu pensar aqui, intoxicado por uma planta que afeta o fígado? É totalmente diferente. Então, só o fato de você identificar o sistema, não tem como você pensar nesse grupo de plantas aqui, se você viu que o sinal é muscular. Você vem para cá, ó. Quem que causa degeneração e necrose muscular? Então, a partir da identificação do sistema, você vai atrás da causa. E não vai atrás da causa para depois dar o diagnóstico do animal. O caminho não é esse, o caminho é você, a partir do animal, buscar as causas que estão resultando naquela condição. Até porque não é só planta que causa necrose muscular. Então, você vai ter outros diferenciais para incluir nessa tua análise. Plantas que têm ação radiomimética, que causam alterações neurológicas. Olha isso aqui. Então, tem plantas que podem apresentar um sinal clínico parecido com a raiva. E aí você está tratando aquele animal achando que é raiva. Aí você faz todos os exames e não dá. Aí você vai fazer investigação no lugar. Deixa eu dar vai fazer investigação no lugar e você encontra essa planta. Aí você fala, opa, peraí. Aí você vai ver, essa planta está comida. Tem marca de dente em várias plantas. Esse animal está comendo. Então, ó, já faz mais sentido. Você excluir doenças infecciosas e você tem a planta comida lá no piquete, no pasto. Então, faria sentido para você ser essa planta? Faria. Aí você consegue identificar. Plantas que causam mineralização sistêmica, ou seja, calcinose. Plantas que afetam a reprodução, plantas que afetam o pele e anexos, plantas que causam anemia hemolítica, plantas que causam intoxicação por oxalato. Ao contrário da mineralização sistêmica, esse causa desmineralização sistêmica. Então não tem como você confundir essas duas situações, elas são antagônicas. Não é verdade? O sinal clínico desse daqui vai ser um desse aqui vai ser o outro, porque elas atuam de forma diferente. Se você pegar
esse tipo de sinal clínico aqui, não tem como você pensar nesse tipo de planta. Por isso, falar erva está intoxicada por planta é errado. Porque isso ajuda a pessoa a resolver o problema? Não ajuda. Tá? Plantas que afetam o sistema respiratório, plantas que causam doença granulosa sistêmica, plantas de ação múltipla. Essas cianogênicas, eu tenho que mudar ela é muito parecida com planta de funcionamento cardíaco. Depois eu vou mudar, mas eu vou falar sobre elas também. Tá? Plantas que causam intoxicação por nitrato e nitrito e algumas atualizações, e plantas que causam lesões mecânicas e traumáticas. Então é isso que a gente vai falar. Vamos começar falando de plantas que afetam o funcionamento cardíaco. E a gente tem duas divisões: as plantas que causam morte súbita e as plantas que causam evolução subaguda acrônica. Então, quem são as plantas que causam morte súbita? São todas essas. E aqui, quem são as plantas que causam evolução subaguda crônica, resultando em quadro de insuficiência cardíaca congestiva? Essas duas. Mas, para boa notícia para vocês, nós no Centro-Oeste só temos essas. Né? Então, por exemplo, a Rhabdéia, a Pseudocalima, a Mascânia, Elega, isso aqui só tem no Sul, gente. Não tem aqui. Tá? A Mascânia exotrópica, a Rhabdéia, a gente tem outros locais também. A Teleia glacioviana, a Teleia você encontra ela em Santa Catarina, e a gente não encontra dela. Então, não vejo hoje motivo para falar sobre elas para vocês. Então, nesse sentido, nós vamos saber as que a gente tem aqui. Se um dia vocês precisarem, vocês sabem que existem essas outras aqui. Então, vamos estudar sobre ela de acordo com o lugar que vocês vão trabalhar no Brasil. Tá? Vamos falar com a Palicurema grave. Hoje, ela não causa mais tanta morte como causava antigamente. Ela já foi considerada a planta tóxica que mais causou morte em bovinos no mundo, tá? E no Brasil não foi diferente. Então ela tem uma ampla distribuição, vocês percebem aqui. Hoje a gente já não encontra ela mais com tanta intensidade. A gente costuma encontrar ela aqui no estado do Mato Grosso, mas nessa região aqui, ó. Sinop, Alta Floresta. Nossa, Alta Floresta eu já peguei algumas vezes. Tem um caso reportado em Coluniza, que matou muitos animais. O professor Tocari, naquela época, andou por aqui. Então, aqui nessa região também, na beira do Mato Grosso, a gente já está encontrando ela. E essa planta, ela tem o nome popular de cafezinho, erva de rato, ou até mesmo vic, porque ela tem uma substância que quando você amassa essa folha, ela tem um cheiro de vic vaporoso. Sabe aquele cheiro gostoso? Tem. Então, ela tem um cheiro do vic. É uma das coisas que ajudam a gente a identificar ela, especialmente na época que não tem flores. Então, ela tem essa floração, tá? Que é bem característica, essa aqui é uma foto que o professor Edson recebeu. E ela tem essa conformação aqui. Mas ela varia um pouquinho, às vezes, de tamanho. E ela tem uma característica que ela gosta de beiras de matas, áreas sombreadas. Ela não tolera muito bem a exposição solar. Então, o que acontece? Quando o pessoal abre piquetes novos, ou às vezes tem um piquete que não está bem limpo, tem áreas sombreadas, é um lugar que normalmente acontecem os problemas. E aí, quando você coloca o gado ali, esses animais, eles vão acabar tendo uma atração dessa planta, porque ela é extremamente palatável dos bovinos. Só que tem um problema, a dose tóxica aqui é extremamente baixa. Muitas vezes o animal consegue alcançar a dose tóxica uma mordida só que pega uma quantidade razoável de folhas. Então ela é extremamente tóxica, ela tem o ácido monofluoracético ou monofluoracetato de sódio, tanto faz, é a mesma coisa, como o princípio ativo. Esse princípio ativo, ele atua lá no ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs é responsável pela produção de ATP. Então, ele inibe uma enzima de uma das etapas da produção desse ATP e acaba tendo inibição da produção. Detalhe, esse animal, ele vai começar a comer por enquanto ele tem ATP. Mas aí, aonde mora o perigo?
esse animal, ele vai sentir que ele não está bem. Vocês já ficaram apáticos, sem energia, sentindo que vocês não tinham força para caminhar? Todo dia, né? Então, acontece que esse bovino também vai sentindo. Ele não vai querer se locomover muito. Aí, ocasionalmente vai morrer um e o outro. Aí, você vai perceber que está morrendo o animal, 1, 2, 3, 4, e você quer tirar os animais de lá. O que você vai fazer para tirar os animais de lá? Vai mover eles. Eles não têm energia. Aí é que está o problema. Porque começa a cair um atrás do outro. Morre 30 rápido. Ou mais. Tá? Então, porque eles começam a ter tanta baixa de ATP, porque aumentou o consumo, o fato de você andar ali, porque eles aumentaram o metabolismo, e o coração não tem energia para bater, ele entra em síndrome cardíaca. E o coração para, e esse animal morre rapidão. Eu já passei o vídeo para vocês viram, viram? Vocês lembram? Gente, às vezes dá tempo de filmar. O professor Flávio tentou fazer um vídeo agora recente, e não deu tempo de chegar. Quando ele olhou para trás, os animais já estavam começando a fazer assim, ele virou o cavalo e saiu correndo para filmar. Chegou, já tinha. Sim, dava para ver o animal na filmagem. Ele chegou perto, assim, já tinha. É rápido. Tá? Isso a gente chama de morte súbita. Não é morte aguda, é morte hiperaguda. Tá? É uma morte que é extremamente rápida. Então, se um dia vocês ouvirem falar esse termo morte súbita, saiba que cafezinho causa morte súbita. Isso é morte súbita. Não é aquela morte que o animal morre rápido. Morte súbita. O animal está aqui na tua frente, aí foi. Entendeu? Estava bem, aparentemente. Agora, o que você pode observar nessa evolução rápida? Taquipneia, o animal começa a ter uma frequência rápida. Taquicardia, se der tempo de você auscultar. Queda abrupta ao solo, que é o que a gente costuma ver. Pedalagens, tremores musculares, e aqui é muito rápido, gente. Questão de 1 minuto, 2 minutos, foi. Tá? E aí o animal entra em parada cardíaca, acredite, deve doer. Porque a expressão dos animais, quando estão passando por esse processo, é angustiante. Tá? O coração, bom, não sei se vocês conhecem alguém que pegou o faro algum dia. O pessoal relata que dói bastante. E a dor é similar, fibrilação, né? Principais achados de necrópsia, a ausência de lesão, isso aqui é bravo. Porque a falta de você não achar nada não significa que você errou o diagnóstico. Não. Significa que você já eliminou uma porrada de doenças que causam lesão. Percebeu? Então você ficou com um monte de doenças que não causam lesão. Fica muito mais fácil de você investigar. Não é porque você não achou nada que isso não é resposta. A ausência de lesão é esperado em determinado tipo de intoxicação. Tá bom? Então, os diagnósticos diferenciais aqui são outras plantas que causam morte súbita. Intoxicação por plantas cianogênicas, porque o cianeto mata e mata rápido também. Só que eu coloquei o cianeto lá por final, errei a ordem do negócio, tá? Mas depois eu vou voltar a falar de morte rápida quando for falar de cianeto, tá? Intoxicação por nitrato e nitrito. O nitrato e o nitrito, eles normalmente, eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas às vezes está relacionado à adubação, tá? Então, quando você tem um pasto, um piquete hiperadubado, você errou muito a mão na adubação, essas plantas podem absorver uma quantidade alta de nitrato e nitrito. E aí essa quantidade excede o limiar e ela vai causar uma alteração da hemoglobina que vai perder a capacidade de carregar o oxigênio. E a partir desse momento, o animal acaba evoluindo para a angústia respiratória e morte. Isso acontece de uma forma muito similar ao cafezinho, porque normalmente o animal está pastando, você vai introduzir ele no piquete novo, o pasto bem vistoso, e o animal entra comendo, intoxicando. Então, daqui a pouquinho, quando ele começar a manifestar os sinais clínicos, quando for compatível com a absorção, com o tempo de absorção, ele vai manifestar. A questão
meia hora, 15 minutos, meia hora, depois que você introduziu, ele começa a apresentar os sinais, e depois que ele apresenta os sinais, a morte é reportada entre 1 e 15 minutos. Não. Tem animais que evoluem para, depende da quantidade que ele comeu, mas aqui tem muitos que podem desenvolver a morte súbita. Perceberam? Então não é um diferencial. Mas aí você tem um histórico da pastagem, da tomada, passagem, a entrada. O cara vai falar para você, foi só colocar aqui, rapidão eles morreram. Então é um pouco diferente do histórico do cafezinho, perceberam? Fica um pouco mais fácil de criar. E a ureia, que eu já havia comentado com vocês no começo da aula, ela também causa uma morte bem rápida mesmo no paciente. Agora, a mascânia é uma outra planta que hoje a amorinha, né, a amorinha mascânia, ela é uma amorinha, existem vários tipos de amorinha, tá? Esse aqui é uma forma do professor Edson que tirou uma pastagem, ela é uma trepadeira, né, ela forma um cipózinho, então ela é um pouco difícil de identificar, mas a gente tem essa conformação aqui e é mais fácil de identificar quando ela tem flores. Essa conformação de frutos e conformação de flores é o clássico dessas plantas aqui. E elas são bem tóxicas, elas têm o mesmo princípio ativo do cafezinho. Então, a morte, ela evolui exatamente da mesma forma. Tá? Só que a diferença dela é que ela está localizada em áreas normalmente que são parcialmente sombreadas ou em campo aberto. Elas toleram um pouco mais o sol. E aí, elas podem causar intoxicação o ano inteiro. O problema é que na época, em determinadas épocas do ano, especialmente nessa época que nós estamos vivendo agora, não tem muitas flores e muitos frutos. Aí lá para a época da seca vai começar a ter, início das águas, né? Vai começar a ter as flores e frutos, aí a gente fica mais fácil. Só que quando você vai a campo e pega esse sinal, é importante que você mostre para as pessoas a conformação disso, para eles verem se lembram. Você nunca viu, por acaso, você nunca viu esse tipo de flor aqui nessas plantas, não? Muitas vezes a pessoa fala, sim, eu lembro, isso aqui sim. Aí, foi em 2022, assim que eu entrei aqui, eu vender uma propriedade, aí no pé da serra, e o cara estava com outro problema. Mas aí ele veio e falou assim, mas a gente teve outros problemas de morte, né, em outra época. Era impressionante a velocidade que morria. Morria muito rápido, falando para mim. E eu falei, isso aqui, ali ele estava com problema de intoxicação por orelha de macaco, concluiu, né? Que é aquela árvore que dá aquela fava que a gente vai falar mais para frente. Aí, só que o histórico que ele estava me contando era compatível com isso, com ela. Aí eu peguei, abri o celular e mostrei a foto para ele. Você tem isso aqui? Ele tem. Isso aqui eu já vi. Eu falei assim, corta tudo. Não deixa os animais ter acesso a isso aí. Quando passou mais ou menos uns 2 ou 3 meses, ele me mandou uma foto. E era mesmo. Era mesmo. Depois que ele cortou, não teve mais uma morte relacionada a esse tipo de história na propriedade. Então, a gente reconhecendo a forma com que a evolução acontece, a gente tem um direcionamento muito bom. Até porque não tem muita coisa que causa esse tipo de sinal clínico, vocês percebem? Morte súbita. Então, você vai atrás das coisas que causam morte súbita. Tem planta celogênica lá, o cara planta mandioca, implantava, o cara não fornecia ureia para os animais, o pasto não era libado. O que mais que sobrou? Perceberam? Então, a gente consegue fazer uma boa triagem dessa forma. Então, a amorinha a gente tem bastante aqui na nossa região e ela se espalha bem para o Mato Grosso, tá? Até a região de Rondonópolis, para frente lá, a gente acha bastante também. Essa é a Midenzoela staneia, também aqui no estado do Mato Grosso, só que ela é mais encontrada lá do lado de Torixoréu. Sabe quando vocês pegam lá Barra do Garças, para frente ali, você encontra ela naquela região do estado. Lá tem mascânia também. Inclusive, essa aqui era considerada uma mascânia, porque elas são muito parecidas. E elas têm o mesmo princípio ativo e os mesmos diferenciais, exatamente igual. Tá? Só muda realmente uma coisa que está ali no botão. De morte súbita, é só isso que a gente tem de planta.
Agora, a gente tem plantas que afetam o funcionamento cardíaco com morte subaguda a crônica. E nisso, a gente tem a tetrápodes. A tetrápodes ela é um cipó, conhecido como cipó uão, cipó preto, cipó vermelho, cipó ferro. A flor varia demais da crônica de acordo com o local. A gente já encontrou ela em vários locais aqui no estado do Mato Grosso, mas ainda não conseguimos associar ela com algumas doenças. Recentemente eu fui numa propriedade que tinha algumas plantas tetrápodes, não achei ela no meio do pasto, achei ela fora do pasto. Mas os animais tinha 2 vacas na primeira de barbela e um emagrecimento progressivo considerável. E sempre vem na nossa cabeça, quando pega sinal assim, de se tratar de insuficiência cardíaca. Então eu quebrei um pouco meus biólogos lá pensando se podia ser, mas na hora de avaliar o animal não tinha pulso corporal positivo. Então a gente estava falando de outra situação. Mas a gente tem que ficar de olho sempre que pega. O que pode causar, quais são os sinais de insuficiência cardíaca? Se você pegar, superinterpretar, que o animal tem edema relacionado à disfunção cardíaca, e que ele pode ter pulso jugular positivo, e que se você fizer uma boa auscultação também você consegue interpretar, você identifica rapidinho, uma necrópsia, esse coração aqui, o que ele tem alterado? O que é alterado? Não tem divisão. Se o coração está normal, vamos partir desse princípio. Tá ou não? Tá, se ele não está normal, é porque vocês têm referência do que é normal. Se vocês têm essa referência, o que está alterado? Então, olha, uma das alterações que a gente vê é dilatação das câmeras cardíacas. Muito bem, esse canal é grande. Qual outra coisa que é alterada? Só tem mais uma coisa que é possível de ser visualizada nesse coração. Tem mais outra coisa que está Tem separação. Coloração, parede. Só tem câmera e parede nessa foto. Não tem mais nada. Então, se são 2 coisas alteradas e uma delas é câmera, outra tem que ser parede. Não é verdade? Então, olha essa palidez. Olha como está irregular. Isso pode ser 3 coisas: ou fibrose, ou necrose, ou neoplasia. E não diferencia na laparoscopia. Só que quando a gente pega o coração dilatado assim, e a gente investiga, vê que isso aqui é fibrose, ou tem necrose associada, você já pode ir atrás e provavelmente tem alguma coisa assim envolvida. Tá? Então, o que a gente procura? Edema de barbela, veia jugular engurgitada, lacidão, analepsia, dispneia e tremores musculares. Porque são todos os sinais de insuficiência cardíaca, gente, que um animal pode apresentar. Vai mexer com um animal que está com insuficiência cardíaca para ver se não dá hipótese cerebral. Uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, bota para ela correr para a esteira. Não consegue, tá? Porque falta oxigênio. Por esse motivo que nós temos, tá? Principais achados: áreas pálidas do miocárdio, hepatomegalia, padrão lobular evidente, que é aquele fio de noz moscada que a gente sempre conversou, né? E ascite hidrotórax também inesperado nessas situações. Agora, a gente olha a gama de diagnósticos diferenciais que nós temos aqui. Olha como é fácil. É só você olhar. Está aqui. Então, doença do peito inchado. Existe uma doença do peito inchado, que a gente chama assim, idiopático. O que quer dizer idiopático? Que a gente não conhece. Então, desconhecido. Agora a gente já conhece até mais ou menos, né? Porque a gente acha que tem uma reação de hipersensibilidade por conta do frio. Tá? Toda época que chega frio aqui no estado de Mato Grosso, começam os relatos do peito inchado nos Nelores. Então, a gente sempre fica de olho, e o professor Ricardo Lemos andou fazendo umas biópsias de barbela, hematizado e tem um padrão inflamatório perivascular que é muito similar à alergia. Pois é, ainda está em estudo, mas estamos tentando entender o que é. Difícil um animal que morre disso. Outro,
insuficiência renal ou hepática. Insuficiência renal pode ter líquido, especialmente se a lesão for glomerular. Insuficiência hepática, mesma coisa. O animal reduz a pressão oncótica e acaba tendo evento generalizado. E aí, por gravidade, ele cai para essas partes baixas. Retículo pericardite traumático. Vai lá, o ruminante come um pedaço de arame, um prego, perfura o retículo e fura o coração. Isso é identificado na necrose de uma forma muito fácil, né? Tem uma informação brutal aqui. Deficiência de vitamina E e selênio. A gente vê, a gente observa em qualquer faixa etária, mas é mais comum nos bezerros. Então, isso daqui causa necrose muscular, famosa doença do músculo branco. Tá? Não é só o coração que necrosa, a musculatura esquelética também. Intoxicação por crotalária, porque causa insuficiência hepática, a teleia ou antibióticos ionófilos, tá? Porque causa necrose muscular e não é só músculo estriado. O músculo cardíaco também pode ser afetado. Tá? E aqui a gente encerra as plantas que causam esse tipo de alteração do sono cardíaco. Agora a gente entra nas plantas que afetam o digestório. Deixa eu ver aqui. Vou falar mais um pouquinho. Aqui a gente tem plantas que afetam o trato digestório. Então, basicamente, no Brasil nós temos essas. E depois nós temos rícinos comuns e pânico máximo. A gente tem plantas que afetam o digestório e pode causar fotossensibilização positiva dentro do enteróleo. Então, o rícinos comuns é a famosa mamona. A mamona, gente, ou carrapateira em alguns lugares assim, tem sido utilizado muito aqui para a produção do biodiesel. Né? Então, o biodiesel tem sido incorporado no diesel e cada vez mais tem aumentado aqui com esse tipo de componente. Então, quem era criança e brincou de guerra, isso aqui sabe que dói. Não mão nada, né? Então, as sementes aqui é um grande problema. Ela tem uma substância chamada ricina, que é uma das substâncias mais tóxicas que pode ter para o ser humano. É reportado que uma ou duas sementes, em algumas condições, já são suficientes para matar o ser humano. Tá? Ela é muito tóxica mesmo. Então, a intoxicação aqui, ela em animais acontece em pequenas quantidades também. As folhas também são tóxicas, mas elas causam outro tipo de problema, o neurológico, que a gente vai falar lá no sistema nervoso. Então, elas podem acontecer, as intoxicações, ou porque os animais tiveram acesso à torta, depois da extração do óleo, para a produção de biodiesel, ou então quando os animais invadem a plantação. E eles acabam consumindo algumas partes da planta. Então, o que a gente também pode ter a contaminação da ração por sementes ou resíduo industrial, como eu havia comentado. Tá? Sinais clínicos, eles são agudos. Tá? O animal começa imediatamente após o contato. Primeira coisa que ele para é de comer. Depois ele começa a apresentar cólica, tenesmo. Vocês sabem o que é tenesmo? É aquele animal que está em estação. Você sabe o que é estação, né? Então, aquele mamute que está em estação e a coluna está arqueada assim, ó. Está arqueado. Um sinal absurdo de dor. Sabe quando você está com dor, você fica assim, ó? As pessoas fazem estar arqueado também. Só que ele é um quadrúpede, né? Então, ele vai ficar arqueado também. Isso a gente chama de tenesmo. Tá? É um sinal clássico de dor abdominal. Diarreia profusa com mucofibrina. A fibrina é um indicador de quê para nós? Então é grave. Gravidade da lesão. Então, é muito grave esse tipo de intoxicação aqui, tá? É uma das piores que tem. E ela pode ser sanguinolenta também. A morte pode ocorrer entre 3 e 20 dias para bovinos, mas tem morte relatada em horas. Tá? A recuperação é observada em doses extremamente baixas. Principais achados de necrópsia: avermelhamento de mucosas intestinais para estômago, edema de parede de colo, petequias equimosa ao longo do trato gastrointestinal, conteúdo do intestino com aspecto variável, pode ser sanguinolento,
pode ser necrohemorrágico, pode ser fibrinoso. Então percebam nem tudo é salmonela. Não é verdade? Às vezes nós estamos falando de alguma toxina produzida dessa forma aqui. Então, pessoal, aqui tome bastante cuidado, porque existem algumas doenças que nem intoxicação, outras plantas que afetam ali, mas a coccidiose por Eimeria bovis, a criptosporidiose, se você estiver falando especialmente de bezerros, enterite hemorrágica, BVD, colibacilose e salmonelose podem resultar em lesões muito parecidas, que são a maioria de origem infecciosa, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado na diferenciação. O pânico máximo, esse aqui, pessoal, é polêmico, viu? Especialmente porque o maior problema dele é para cavalos e não necessariamente para bovinos, apesar dele poder causar distensão em bovinos também, tá? Esse pânico, apesar de ser utilizado ainda largamente para equinos, ele não é recomendado para bovino, para equino em hipótese nenhuma, tá? Então existem algumas pessoas que insistem ainda nisso, mas vários especialistas já não recomendam a sua utilização mais hoje em dia. Essa informação ela é bem atual, essa informação ela tem mais ou menos uns 20 dias que eu atualizei sobre a recomendação da utilização dessa pastagem, tá? Não recomenda por quê? Porque o risco, os ônus não justificam os bônus, porque quando essa planta dá problema, afeta uma grande quantidade de planta. Então, às vezes, é um pouco difícil de dizer, de prever a situação como vai acontecer a intoxicação, porque foge um pouco do conhecimento, tanto que não se conhece exatamente tudo sobre ela. Acredita-se que seja um carboidrato de alta fermentação que tenha envolvimento nesse processo, mas algumas escolas de veterinária, alguns pesquisadores têm feito outras associações que não conseguem ver o carboidrato como fonte principal. A maioria sim, só que quando esse carboidrato surge, a maioria dos casos surge depois de 2 anos, especialmente depois que você deixa ele sementar sem fazer o manejo. Só que muitos casos estão descritos na literatura em pastagens mais jovens e que nunca sementaram, porque o cara fez o manejo corretíssimo. E aí, o que você vai me dizer? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de pasto aqui, porque ele pode acabar afetando a tropa, mesmo com as recomendações das pessoas que costumam trabalhar. Não é à toa que existe um monte de relato postando isso, né, demonstrando isso. Quando eu falo relato, é artigo mesmo. Imagina aquilo que não é relatado, não é verdade? Aquilo que fica, do jeito que está. Então, gente, o que é observado aqui? Basicamente, cólicas severas em equinos, timpanismo com distensão secal em bovinos, inapetência nos dois, cabeça ao flanco, mesmo queda ao solo, aqueles sinais clássicos de cólica, onde o animal realmente bate. Aqui pode ter muito fluido intestinal, tá? Não é incomum achar esse tipo de situação. E a morte, gente, é praticamente inevitável, não tem muito, a velocidade ela é muito intensa, né? Não tem muito que você fazer. Às vezes, você com algumas lavagens e acelerando a continuidade intestinal, você pode melhorar. Só que depois que distender para tirar aquele gás, é muito difícil, tá? E a velocidade não ajuda. Se fosse estômago, você sondava e tirava aquele gás. Recebia, tirava o gás, mantinha o animal sondado e ia levar para o tratamento. E aí, e agora? Nós estamos falando de seco, colo, pior. Às vezes não dá tempo de chegar à cirurgia. Então, principais achados de necrópsia é o seco com acentuada distensão por gás e acúmulo de líquido. Histologicamente tem bastante inflamação, eu peguei um caso desse aqui ano passado. Bovinos tem distensão secal por gás, a gente tem que cuidar para fazer a necrópsia na hora, porque passaram alguns minutos tem distensão secal local, né? Pode ocorrer perda da viabilidade intestinal desses segmentos mais afetados e pode ocorrer torções de segmento intestinal secundário a essa condição. Às vezes, morre
individualmente por isso. E a gente também não sabe explicar o porquê que existem casos individuais. Mas a grande maior parte das vezes, quando chama atenção, são os surtos, né? Onde envolve uma grande quantidade de animais. E geralmente é assim que a gente acaba vendo, na maior parte dos casos. Chifilodendro fissurado, então, ele tem o nome aqui de rosquinha, né? Ele é um barbatimão também, chama ele de rosquinha. A rosquinha, gente, ela é uma árvore bem ampla aqui na nossa região, a gente encontra ela em bastante regiões, e aí quando começa a época de agosto, setembro, a época da seca, que marca a nossa seca, é onde a gente encontra problemas por esse tipo de planta aqui, tá? Então ela é uma árvore que produz essa fava, e essa fava cai no solo, ela tem um cheiro agradável e ela é adocicada. Ainda não experimentei dela, talvez esse deu a graça, mas a outra que eu vou falar daqui a pouquinho, ela eu já experimentei e eu falo para vocês, arde a boca. Achei que estava fechado de novo. Sou doido, né? Aí acontece que quando o animal ingere isso daqui, começa os sinais de ruminite. E aí começa a apatia, a prostração, dispneia, pelos eriçados, anorexia, atonia ruminal, o rumen para, começa a apatia. Fotofobia, porque não bastasse a lesão no trato digestório, ainda por cima afeta o fígado. Então esses animais podem desenvolver icterícia, fotossensibilização. É uma das coisas que a gente costuma observar. Fezes pastosas, olha isso daqui, gente. Mata e mata mesmo. Tá? Isso daqui o animal caiu. Às vezes ele para de pastar para ficar embaixo da árvore esperando cair. A rosquinha que eles gostam. Então está aqui, principais achados de necrópsis e edemas, úlceras ao longo do trato gastrointestinal. A gente pode ter icterícia, porque afeta o fígado também, causa necrose hepática. Tá? Mas o animal morre primeiro em decorrência dos distúrbios gastrointestinais. Tá? O fígado pode ser comprometido também, mas a maioria dos casos ou é uma somatória ou o animal acaba evoluindo, né, para a absorção de muitas toxinas e para choque séptico. Fígado com padrão lobular evidente, rins pálidos também, então são coisas que a gente acaba observando. Então, o diagnóstico diferencial em plantas que afetam o sistema digestório e plantas hepatotóxicas também. Tá? Com relação à questão das plantas ainda que afetam o digestório, a gente tem outro chifilodendro, mas agora esse daqui é o ovato. Tá? O ovato, ele também é barbatimão, mas olha essa folha desse barbatimão aqui da rosquinha para esse daqui. Ele é conhecido como barbatimão da folha miúda. Tá? É da mesma família, os chifilodendros. Ele tem essa característica das favas amadurecendo também na época da seca, cair no chão e ter um sabor agradável para consumo pelos bovinos. Tá? Sinais clínicos são os mesmos, exatamente os mesmos, incluindo fotossensibilização. E nesse caso aqui, gente, quando envolve essa árvore aqui, que é o ovato, ainda por cima é relatado o aborto. Ninguém nunca conseguiu comprovar alguma substância que tivesse nessa ou nessa planta que causasse aborto, mas essa daqui também é recordado o aborto. Eu, na minha significância, acredito numa hipótese. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso e algumas pessoas também concordam, porque como é difícil de você reproduzir isso experimentalmente, e a gente tem os casos bem recordados, eu acho que duas coisas podem estar envolvidas. Primeiro, que quando o animal come essa planta, ou essa planta aqui, que esse daqui é um enteróbio, e causa as mesmas lesões, o mesmo sinal de emagrecimento progressivo, a mesma fotossensibilização, desidratação, diarreia, anorexia, o fígado com lesão, com aquelas alterações e o aborto, o que você imagina? Olha, se o animal está com tanta lesão assim, ele deve estar com muita inflamação, não é verdade? Então, existe uma substância. Quem que faz estágio? Você faz estágio aí de reprodução. O que usa para zerar o corpo lúdico?
Para sincronizar as vacas, para você iniciar o seu Prostaglandina. laboratório de Tá? Tem uma prostaglandina lá? Tem. Vocês lembram? Ele faz estágio aí. E um dos principais mediadores inflamatórios do nosso corpo é a prostaglandina, não é verdade? Se você tem altos níveis de inflamação, você também tem altos níveis de prostaglandina, que é um mediador inflamatório importante. Quem que faz manutenção da gestação é o corpo lúteo, que responde negativamente a prostaglandina. Então aí a gente tem o nosso primeiro ponto-chave, que é aquele indivíduo que possa ter esse envolvimento. Olha o tanto de lesão ruminal que dá aqui. A inflamação aqui é garantida ao longo do sistema digestório inteiro. Outra coisa, esse animal começa a parar de comer. Ele tem anorexia, ele tem emagrecimento progressivo, ele vira uma titela. Só a carcaça de magro. Balanço energético negativo é bom para a reprodução? Eu quero ver vaca que segura a gestação com balanço energético negativo. Existe 3 espécies que eu conheço que quanto pior, mais cria dá. Cachorro, gato e ser humano. Né? Então, assim, você bota no balanço energético negativo o que for. Vai emprenhar e vai seguir a gestação numa espécie rústica. Então, bovino não aceita desaforo. Deixa o balanço energético negativo cair, você vê se não aborta tudo. Se pega a gestação, não pega. Esses animais parando de comer, eles entram no balanço energético negativo também. Então, é minha hipótese. Né? Acredito que seja. Logo sai trabalho disso. Gente, eu vou parar por aqui.